como que a gente, quais são os passos que nós usamos aí para fazer um texto dissertativo bem bom, né, dentro aí das normas que se pede para quando se faz um concurso, né, quando se faz o Enem. Então, a gente vai dar uma olhadinha nessa questão aí do texto dissertativo, tá? Boa noite, alguém me deu boa noite aqui, deixa eu ver. A Sheila. Vou compartilhar com vocês aí, então. Deixa eu ver se vocês... Confirma para mim se aparece aí para vocês o slide da pontuação. Sim. Sim. Tá aparecendo, né? Tá. Aqui, tá. Bom, pessoal, quando a gente fala em pontuação aí, tá? Alguns pontos, eles são fundamentais, todos eles, né? Mas eles são o fundamento para que a gente possa nos expressar aí através da escrita, tá? Então, existem várias possibilidades quando a gente usa essa pontuação para uma entonação na nossa fala, na nossa escrita, tá? Além de fazer uma organização, né, para a gente se expressar, a colocar no papel, né, ou na nossa fala, a expressão de pensamentos, né, sentido de emoções. Então, tudo para que se torne claro, tá? Precisa dessa pontuação para se fazer entendido, fazer uma compreensão do texto, tá? Então, esses sinais de pontuação, eles apontam para a questão do ritmo da escrita, tá? Então, se eu não tiver o ponto, né, a pontuação, eu não consigo fazer o entendimento, porque cada um tem uma função, né? Então, os 3 tipos básicos de pontuação, tá? São os sinais que indicam que a frase não foi concluída, que é a vírgula, o travessão, os parênteses, né? O ponto e vírgula e os 2 pontos. Esses aí, eles nos indicam, então, que não tem uma conclusão na nossa frase, que a frase não foi concluída. Depois, a gente tem os sinais que indicam o término do discurso ou a parte dele, né? Numa escrita, numa dissertação. Então, o ponto simples, o ponto do parágrafo, ponto parágrafo, né? E o ponto final. Esses aí são os que nos indicam que a minha ideia foi concluída, tá? E os sinais que indicam uma intenção ou estado emocional, né? Me deixam com dúvida o ponto de interrogação, o questionamento, né? O ponto de exclamação e as reticências. Mas a pontuação que mais nos deixa com dúvida aí, né, é o uso da vírgula, né? Uma vírgula muda tudo, sim. Por quê? Porque a vírgula, ela pode ser uma pausa ou não. Deixa eu só... Tá? Então, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Ah, ó, não, espere, ou sem ela, fica estranho, né? Deixa eu só anotar o nome do colega que tá chegando aqui. Ela pode sumir com o seu dinheiro, ó. Se eu não coloco a vírgula, né, então, aqui são suposições que a gente faz para não esquecer mais a vírgula, ó. Tem ali o 2, o 3 e o 4. Se eu boto, aí muda a numeração, então ela pode sumir com o seu dinheiro, porque ela precisa estar na vírgula ali numa sequência, para ela não se juntar todas as numerações ali, né? Ela também pode ser autoritária, ó. Aceito, obrigado, ou aceito, obrigado. Então, o uso dela, onde ela é colocada na frase, tá? Muda o sentido, sim. Tá? Então, a gente tem que cuidar. Ela pode ser a solução, ó. Vamos perder, nada foi resolvido, ou vamos perder nada, foi resolvido. Então, onde eu colocar ela muda o meu sentido da frase. Ela pode também mudar uma opinião, ó. Não queremos saber, ou não queremos saber. Então, a gente entende ela na frase também, ela tem um sentido. Tá? Em que lugar a gente coloca a vírgula nessa construção aqui, ó? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher,
andaria de 4 à sua procura. O que acontece aqui, ó? Entender o porquê do reino da vírgula? Ó, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. A gente, aqui eu estou usando algumas metáforas, tá? Para a gente entender melhor que muda o sentido da vírgula. Então, mas para que essa vírgula serve? O que você acha do seguinte conceito? Ó, vírgula é para respirar. Cada vez que se respira, coloca-se uma vírgula. A vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar. Ela não serve só para a gente respirar, dar aquele alívio, né? Como a gente escuta. Mas ela é usada como um instrumento sintático e estilístico, que se emprega de acordo com alguns preceitos. Então, ela também tem um motivo para ser usada. Tá? Vai uma vírgula aí. Então, quais os empregos, quais os principais casos que eu tenho emprego da vírgula? Tá? Numa enumeração. Ó, sua observação foi inconveniente. Oi. Tem como a senhora explicar um pouco devagar, que eu não estou entendendo quase nada. Tá. A gente está falando sobre pontuação, tá? Aí a gente viu aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, tá? Os tipos de pontuação que nós vamos ver, tá? A gente descobriu aqui que a gente divide elas em 3 tipos, tá? As pontuações que elas não fazem uma conclusão, tá? Sinais que indicam que a frase não foi concluída, a minha ideia não foi concluída, tá? É a vírgula, travessão, os parênteses, o ponto e vírgula e os 2 pontos. Esses aí nos indicam que a gente não conclui uma frase, tá? Depois, o outro grupo dividido são os sinais que indicam o término do discurso, ou a parte dele, tá? Indicam um final. Aí eu concluo a minha ideia, que são o ponto, que é o ponto, tá? Os sinais, e aí no terceiro grupo, os sinais que indicam uma intenção ou estado emocional, tá? Que fazem com que a gente nos expresse, né? Nos expressamos aí dentro de uma interrogação, uma exclamação ou uma reticência, tá? Então, esses grupos são 3 divididos aí, porque eu finalizo, né, o término da minha frase, do meu discurso, o outro ainda fica sem conclusão, e os que indicam o nosso emocional, algumas expressões aí através da escrita, tá? Aí a gente entrou para falar da vírgula, tá? Eu trouxe algumas metáforas, né, algumas frases, para que nós possamos sempre lembrar o uso da vírgula, tá? A vírgula, ela pode ser uma pausa ou não, tá? Por quê? Eu trouxe 2 frases diferentes ali, tá? Não espere, é a mesma, a frase é a mesma, não espere. Só que no primeiro, quando eu boto a vírgula ali, ó, eu tô fazendo uma pausa. Não, espere, eu tô indicando que é para mim esperar. Agora, na segunda, eu não boto vírgula, então eu não tenho aquela pausa. Então, ela pode me indicar uma pausa ou não. A vírgula, ela é relativa conforme o sentido da minha frase, tá? Ela pode sumir com seu dinheiro, como eu botei a metáfora ali, porque sem o uso ou o uso dela, muda também a questão da enumeração, né? Que vira ali a forma, a gente botou ali, eu coloquei 23, 4 e 2, 34, né? Então, se eu quero fazer uma sequência de números, eu preciso enumerar a vírgula ali depois do número, né? Ela vai para ficar uma enumeração. Se ela não acontecer isso, pode virar uma numeração maior ou menor, ou 2 números se emendando, tá? E também, dependendo do uso dessa pausa ou não, muda o sentido. Eu posso fazer uma frase que eu só estou agradecendo, aceito, obrigado, né? Ou aceito, obrigado. Ela pode se tornar autoritária, dependendo do sentido e da colocação da vírgula. Tá? Eu também botei aqui como exemplo, ela pode ser a solução, né? Ó, a frase é vamos perder, nada foi resolvido.
No primeiro, vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. No primeiro, ela não me deu uma solução para minha frase. Mas quando eu fiz a troca da vírgula, né, me fez entendimento na frase que se teve uma solução para o problema, tá? E também ela pode mudar uma opinião, né? Na primeira, não queremos saber, não quero saber de nada. Não, queremos saber. E já na segunda, o uso dessa vírgula, a forma com que ela está na frase, me faz o sentido que eu quero saber. Então, eu tenho que ter muito cuidado para usar a vírgula, tá? Daí, eu estava explicando para que serve essa vírgula, né? Nós todos escutamos assim, ó, a vírgula é para respirar, bota a vírgula ali que é para mim respirar, para eu poder fazer uma pausa, né? Mas a vírgula ela não funciona como um bálsamo pulmonar. O que quer dizer isso, né? Preciso ali para eu estar sempre respirando, é como se fosse um aparelho. Não, ela serve como um instrumento sintático e estilístico. Às vezes, se tem a vírgula na frase de forma estilística, né, para ali fazer também com que o texto fique mais pausado, fique o estilo do texto pede mais vírgula, né? E o instrumento sintático, porque além da minha semântica, da minha gramática, do meu entendimento da frase, ele precisa estar ali para me dar o sentido da frase, tá? Então, ele precisa ter esse instrumento, a vírgula ela é um instrumento sintático e estilístico que emprega dentro de alguns preceitos. Ela não pode ser somente usada em qualquer lugar, tá? Então, quais são os casos para o emprego da vírgula, tá? A enumeração, quando eu quero fazer, ó, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Então, eu estou enumerando vários adjetivos ali para minha observação, né? Ela serve também como um aposto. Alunos do primeiro ano, aplicados e educados. Então, o que é o aposto? É um adendo, é uma observação que eu quero fazer dentro da minha frase. Então, eu vou usar entre duas vírgulas para me explicitar ou para exemplificar algo ali que eu quero destacar na minha frase. Ó. Alunos do primeiro ano, aplicados e educados, são merecedores de seus resultados, tá? Então, ela serve ali de aposto, porque ela vai exaltar, ela vai diferenciar a frase, ela vai falar desses alunos, não chega a ser um adjetivo ali, né? Vai ser exaltando, falando que não são qualquer aluno, né? São os que são aplicados e educados, que são merecedores do seu resultado. Então, ele está deixando uma diferença na frase, tá? Então, qual o lembrete aí para usar a vírgula no vocativo, tá? Ó, a Mafalda traz uma tirinha, deixa eu só adicionar lá. Onde ela diz: Feliz Dias dos Pais, papai, falou a voz do sangue. Então, o vocativo aqui é a ordem, né? É o comando, é como que eu peço algo para alguém ou falo, né? A maneira como eu falo. Então, ela serve para dar uma ordem. Então, antes de eu finalizar, ó, Feliz Dia dos Pais, papai. Então, eu estou ordenando, eu estou dando voz ali, eu quero que a minha voz seja mais exaltada, né? Até que isso ali o pai dela toma um susto. Então, a vírgula serve como um vocativo para eu exaltar, dar uma intensidade na minha fala, para alguém entenda que eu estou querendo dar uma ênfase na minha frase, tá? A vírgula também serve como um deslocamento. Ó, durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Satisfeita, Mariana sorria. Mariana, satisfeita, sorria. Tá? Então, ela faz
Um deslocamento, ela pode mudar a frase, tá? Por exemplo, palavras, adjetivos que estão entre parênteses, tá? Ali, ou entre vírgulas, tá? Elas podem mudar, elas podem se deslocar na frase e o sentido permanece igual, que nem no exemplo ali da Mariana sorria. Satisfeita, Mariana sorria. Mariana satisfeita sorria. Na primeira frase, eu estou dizendo que a Mariana estava satisfeita e sorria. Agora eu estou dizendo também que na Mariana eu só desloquei, tá? Mas a minha vírgula está ali para mostrar esse deslocamento que faz o sentido da frase, tá? O uso da vírgula também acontece entre nomes de lugar e data, ou número de endereço, tá? Então, vai vírgula também, quando nós quisermos aí falarmos dos endereços entre os endereços, né? De lugar e data e número de endereço. Para separar também palavras ou expressões explicativas ou corretivas, tá? Para usar aí a vírgula vai para eu poder explicar uma situação ou fazer uma correção, né? Ó, a sua atitude, isto é, eu estou explicando, o seu comportamento na aula merece elogios, tá? Então, a vírgula vai para a gente fazer uma expressão explicativa ou corretiva. Faremos amanhã, ou melhor, depois de amanhã. Estou corrigindo. Não, eu não vou fazer amanhã, eu vou fazer depois de amanhã. Então, a vírgula também, ela aparece para eu poder fazer uma expressão explicativa ou corretiva, explicando ou fazendo uma correção. Ela também acontece numa zeugma. O que é uma zeugma, né? Ó, nós preferimos café e ele chá. Quando eu dou uma opção e quero falar a minha opção e a do outro, tá? É uma zeugma. Então, vai vírgula também entre os sujeitos para eu exemplificar que eu quero uma coisa e eles outra coisa. Tá? Percebam que a vírgula ali está no meio, ela vai bem onde eu quero identificar quando eu ler ou entender a frase, que não sou eu, que são outras pessoas que querem outras coisas. A vírgula também, ela vai para separar orações coordenadas. Ó, viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas, tá? As orações coordenadas, então, elas, por si só, elas se coordenam. Mas quando eu boto ali, viajou no fim de semana, foi visitar os pais, eu estou separando essa oração. Mas eu consigo fazer o meu sentido ficar igual. Eu só separo ali para fazer entendimento. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Tá? Então, eu começo com a minha oração coordenada, mas eu preciso de outro elemento, como uma preposição ou uma conjunção, para que eu possa fazer o entendimento total da minha frase, tá? Então, por isso, vai vírgula ali para separar essas orações. Só que, atenção, as orações aditivas que somam, tá? Quando a gente fala ali somatória, adição, eu estou adicionando, só serão intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Ó, desfiz as malas e saímos juntos. Desfiz as malas e saí. Tá? Então, a vírgula em frases aditivas, quando eu estou adicionando, falando de mim e de outras pessoas, só vai ser intercalada por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Quando a gente vai usar vírgula também? Quando separarmos orações subordinadas adverbiais, lembram aquelas de lugar?
sobretudo quando antepostas à oração principal. Aí a gente tem um exemplo aí, ó. Se você também quer a casa branca, use good brew, né? Então, eu estou usando a vírgula ali porque é uma oração adverbial, que eu vou dizer o qual lugar que eu quero usar, tá? Mas ela é anteposta, ela vai me dizer só na segunda oração, só na segunda frase, o lugar. Então, ela precisa separar para que eu possa fazer o entendimento do que eu quero falar, o que eu quero passar na frase, tá? Então, a vírgula faz essa separação para que eu possa a pessoa que leia a frase me entenda que o que eu quero a Casa Branca, que eu vou usar o bombril ali, tá? Então, a vírgula faz essa função também de separar, ela faz a separação de frases para que se faça a compreensão e uma precise da outra. Então, ela faz essa junção e me traz o significado da frase. Eu uso vírgula também para separar orações subordinadas adjetivas explicativas, tá? Ó, suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. O que eram brilhantes ali está em destaque entre vírgulas para me deixar bem exemplificado, explicado, que a minha oração subordinada adjetiva está ali entre vírgulas, tá? Tá me explicando como que eram essas opiniões, tá? E por que elas interessavam a todos? Porque elas eram brilhantes. Então, a vírgula vem para destacar aquilo que é mais importante na oração, tá? Ali, no caso, são orações subordinadas adjetivas. Então, eu vou destacar entre vírgulas o meu adjetivo, a minha qualidade, tá? A vírgula também vai aparecer para separar orações intercaladas. Ó, as ofensas, disse ela, foram graves. Eu também deixei entre vírgulas para reforçar que tem alguém falando que essas ofensas foram graves. Tá? Como todo o conteúdo visto até agora, todas as frases, para que a gente possa entender o uso da pontuação, tá? É o sentido. Então, onde eu coloco é onde eu vou colocar, vou ter a minha ênfase, né? Quando a gente vê a pontuação, a mais falada é a vírgula, porque existem dúvidas, né? Existem na escrita, a gente tem dúvida se eu coloco muita vírgula, se eu coloco pouca vírgula, se eu não coloco vírgula, né? Ela não serve só para dar um espaço e a pessoa, quando estiver lendo o texto, dá aquela parada. Não, ela vem em frases e orações para que se tonalize ali o sentido da minha frase. Ela não vem só para bonito, para estético, tá? Quando aparece o ponto e a vírgula, tá? Esse ponto e vírgula já indica uma pausa mais longa que a vírgula. A vírgula ali é só para mim poder fazer o entendimento da minha frase e continuar. Já o ponto e vírgula é o espaço maior que eu tenho. Então, para que são as funções do ponto e vírgula? Para separar as partes que têm orações já separadas por vírgula. Ó, então, é como se fosse outra válvula de escape para que eu possa ter aquela minha pausa maior. A vírgula vem junto, mas eu uso mais o ponto e vírgula para me ter mais esse entendimento e essa distância de sentido da frase. Ó. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Aqui é uma pausa para me fazer a compreensão de toda aquela frase que veio antes. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também. Então, ela vem a vírgula ali para me concluir, ó. Ela me deu o espaçamento para que eu possa concluir a ideia, como toda gente sem chapéu. Deixa eu só. Alguém quer falar alguma coisa? A princípio, não. Ah, tá. Não, só que houve um barulho.
tá? E para que serve mais o ponto e a vírgula? Separar itens em uma enumeração, tá? Ó, a prova constatará de um estudo de texto. Eu ainda vou enumerar mais item, ó. 5 questões gramaticais contextualizadas e uma redação sobre o tema abordado no texto, tá? Então, esse ponto e vírgula, ele vem para enumerar outras citações ali ou ideias que eu quero passar. O ponto e vírgula também, ele vem para separar orações coordenadas que se contrabalançam em força expressiva, ou seja, para mim formar uma antítese, por exemplo, ó, muitos se esforçam, poucos conseguem. Uns trabalham, outros descansam, tá? Então, o ponto e vírgula na frase, na oração coordenada, eles vêm aí com uma força expressiva para me dar uma antítese. O que é isso? É ou uma coisa ou outra, né? O muitos se esforçam e poucos conseguem. Então, diversidades ou coisas que são semelhantes ou diferentes. Uns trabalham, outros descansam. Já os 2 pontos, quais são as funções deles? Ó, introduzem fala, um discurso direto, né? A aeromoça disse, vou fazer a fala da aeromoça, os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Os 2 pontos também, eles introduzem citações, diz Mônica Hector em Manual de Semântica. Vou dar os 2 pontos ali para dizer o que ela falou, né? Ó, a aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência. Então, essa é a função dos 2 pontos, introduzir uma citação. Eles também introduzem uma explicação, resumo, consequência do que se diz antes, tá? Então, ali, por exemplo, tem o Gol, o carro que menos desvaloriza no Brasil. E as reticências, para que servem, né? Nós empregamos as reticências para indicar o que sentido vai além do que é dito. Ó, Roberta imaginou-se com Paulo, 2 pontos. Os 2 em uma ilha, comendo uvas, dando risada. Então, me indica o sentido que vai... Eles fizeram isso e muitas outras coisas, tá? A reticência também é usada para indicar hesitação, dúvida. E a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem, né? Então, a reticência serve também para nos indicar alguma dúvida, alguma hesitação em que algo está errado. Os parênteses, né? É fazer comentários ou intercalação acessórias. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, eu acho. Então, ela faz aí um comentário, algo, esse uso dos parênteses é para deixar algo destacado ali, é como se eu abrisse aspas para falar algo que é a minha opinião, para expressar a minha opinião, para intercalar o que está falando sobre o assunto, né? Os parênteses também são usados em indicação bibliográfica, né? Quando eu quero colocar o nome do autor ali. Também nas indicações cênicas de peças de teatro. E as aspas? Quando que se empregam as aspas, né? Para indicar início e final de uma citação, ó. Deus ajuda quem cedo madruga, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Então, indica ali, o uso das aspas ali, é como se fosse o início e final de uma citação, né? Ela está lendo ali no livro, né? E ela concluiu, iniciou a frase, terminou a frase. Também as aspas servem para destacar alguma palavra de corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar de um neologismo, uma ideia, um estrangeirismo, algo. Então, as aspas, elas são para deixar alguma opinião, alguma coisa que fora do texto eu quero deixar explícito aí alguma ideia. Ó, os anjinhos já estão prontos, é como se eu falasse das crianças, né? Mas que eu sei que eles não são tão anjinhos assim. O coffee break será às 15 horas, que eu tô falando do intervalo, mas eu usei outra expressão, né? Então, as aspas, elas têm esse sentido de trazer alguma opinião nossa, interna, né? Também servem para marcar diálogo em substituição ao travessão. Então, a aspa, ela pode substituir em travessão.
aquela menina estuda aqui no CM? Perguntou Nicodemos, né? Então, também serve para eu expressar alguma fala, alguma opinião. O travessão já ele é empregado para indicar a fala, no começo ou no fim, e a mudança de interlocutor. Então, você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, diz Luciana com meio sorriso. Então, o travessão, ele faz aí, indica a fala no início ou no fim, na mudança desses personagens no texto, nas obras literárias. Também serve para enfatizar expressões ou frases, né? Foi poeta, sonhou e amou na vida. E também o travessão, ele serve para fazer a questão aí da expressão da frase em poemas também. O ponto de interrogação, né? Ele é empregado em frases interrogativas diretas. Aí eu trago um exemplo aí, ei, todo mundo. Épocas de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Né? Então, a gente traz aí a questão do ponto de interrogação, que é em frases diretas, né? Curtas. Ponto de exclamação também é usado após interjeição ou frase exclamativa para expressar chateamento, emoções, ordem ou pedido, né? Então, a exclamação também é a forma de expressar as emoções, né? Aí tem a outra tirinha aqui, ó. Ontem deixei cair o tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho. Fiquei com tanta raiva que chamei a mim mesma todos os nomes. Idiota, cabeçuda, paspalhona, estúpida, imbecil, atrasada, mental, desgraçada. É pecado entusiasmar-monos, né? Então, traz aí a irritação da personagem, né? Então, ponto de exclamação é mais para expressar o que o personagem ali no texto, na obra, né? Numa tirinha, ele quer expressar. O ponto final, ele é o indicador de pausa máxima, né? Ele é empregado no final do período simples, numa oração concluída, ou de um período composto, né? Que tenha mais frases aí, mais períodos. É muito utilizado em textos publicitários como recurso estilístico, né? Supositórios do Colax, no fundo, a melhor opção. Então, a gente vê que eles são usados, o ponto de final que a gente acha que sempre é usado, né? Ele é o fundamental, nos textos publicitários ele é usado como um recurso estilístico. Tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Sem os pontos, nós não conseguimos concluir nenhuma ideia de um texto, tá? De uma narrativa, ou até na nossa fala. A gente percebe que eles estão ali sem a escrita só pela entonação, né? Se eu faço uma pergunta, eu sei que ele não está ali, mas eu sei que eu estou usando ponto de interrogação. Então, eles são fundamentais para tudo, né? Para dar uma conclusão, para deixar uma dúvida, para passar uma expressão, né? Para enumerar. Os pontos são esses. Falar mais um pouquinho da vírgula, até porque a colega também ali, às vezes eu falo rápido mesmo, se vocês não entenderem, vocês podem ir parando, que eu repito ali, tá? Então, a vírgula, que é sempre uma dúvida, como é que eu sei quando que eu uso essa vírgula, tá? De todos os sinais de pontuação, ela é a que nos deixa mais em dúvida, tá? Os outros são fáceis para saber a utilização deles, tá? Então, a vírgula entre os termos da oração, quando que eu emprego essa vírgula, tá? A vírgula, então, ela separa os termos que exercem a mesma função sintática. Um sujeito composto, complementos adjuntos. O sujeito, né, ó, quando não vem unidos por e ou e nem. Quando não tem ali o e, o ou e nem, a vírgula, ela faz um papel importante. Ó, deu-me livros, revista de arte, discos antigos e CD. Tá? Então, ela exerce essa função sintática. Ela ajuda também, não é estética, ela ajuda com que eu faça a compreensão na minha frase, tá?
ela também serve para isolar o aposto, né? O aposto aí que nos traz, o aposto é como se fosse as aspas, né? Quando eu quero destacar alguma coisa importante, ou da minha opinião, ou no texto, né? O resto, as louças, os cristais, os talheres, irá nas caixas menores. Por que eu estou usando as vírgulas ali? Porque eu quero dar um destaque, a vírgula está usando ali para dar um destaque no que eu quero deixar bem entendido na frase, né? Que eu vai entender que são as louças, os cristais e os talheres que vão nas caixas menores, tá? A vírgula também ela tem a função para isolar o vocativo. O vocativo nada mais é do que o sujeito, tá? Então ela isola, ela me identifica. Ó, você ouviu, Maria? Que notícia estranha? Também ela serve para isolar o adjunto adverbial de lugar, de tempo, quando ele é extenso ou quando se quer destacá-lo, tá? Ó, à noite, faço um curso de inglês intensivo. O adjunto adverbial, ó, a vírgula tá isolando. À noite é um adjunto adverbial de tempo, tá me deixando bem claro que é à noite. Por isso que eu estou usando a vírgula, para destacar ali naquele adjunto adverbial que ela faz um curso de inglês extensivo. Então, a função da vírgula ali é destacar um adjunto adverbial. Já na segunda ali, ó, destacar o vocativo, o sujeito. A vírgula lá vem para fazer o destaque, para identificar, ó, no aposto, que são vários adjetivos ali, destacando entre a vírgula, né? Também ela serve, ela é usada para isolar expressões explicativas, tá? Que, como no exemplo, entregar-lhe os documentos foi, sem dúvida, um erro. Eu estou explicando, então, sem dúvida, de que maneira, de que forma eu entreguei esses documentos. Estou explicando que foi o erro meu entregar os documentos. A vírgula também é usada para isolar o nome de um lugar anteposto à data, tá? Então, ó, Manaus, eu estou usando a vírgula para fazer o isolamento ou indicando que foi 4 de fevereiro em Manaus, tá? Então, a vírgula ela isola o nome de um lugar anteposto, que é a mesma coisa que dizer que é antes da data. Quando acontece a vírgula entre as orações aí, tá? Coordenadas, que elas não precisam de preposição para ligar. Quem já era meu na fase 1, nós vimos também, tá? Então, as orações coordenadas são aquelas que não precisam, elas se coordenam, elas não precisam de nenhuma palavra que ligue duas orações, tá? Então, a vírgula, ela usa nas orações coordenadas, a função dela é para separar, tá? Ela separa as orações coordenadas assindéticas e ela também separa as orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas pela conjunção e. Tá? Então, todas aquelas frases coordenadas que não têm a preposição, né? A vírgula aí vai fazer a função de separar, ó. Foi à porta, espiou, correu para dentro assustado. Tá? Então, ela está fazendo essa ordem, ela está fazendo a separação dos momentos da frase ali. Mas, quando tiver a conjunção e, não se faz o uso de vírgula. Talvez seja engano meu, mas acho-a agora mais serena. Então, depois do mas, tá? Esse é um erro que acontece bastante. Mas não tem depois do mas, eu não posso botar vírgula, tá? Então, talvez seja engano meu, mas acho agora mais serena.
Então, as orações coordenadas sindéticas, unidas pela conjunção e, elas podem vir separadas por vírgula, tá? Quando que acontece isso? Quando os sujeitos são diferentes, o substantivo, né? Ó, os técnicos virão aqui amanhã e o problema será resolvido. E quando a conjunção é repetida várias vezes, ó, queria não ver, e abaixava os olhos, e tapava-os com as mãos, e sentia fechar-se em si mesma. Então, é permitido usar a vírgula antes da conjunção e, tá? Quando eu faço citação, ela também ajuda ali a fazer essa pausa na minha frase, tá? A vírgula também ela acontece em orações subordinadas, essas vêm com preposição, quando elas dão substantivo aí, tá? Ó, ele só pensava numa coisa, quem não cederia? Vamos ver uma coisa aqui. Ó, o nosso tempo está quase acabando. Tá? Então, a gente tem que fazer o uso do cuidado dessas vírgulas, elas fazem o sentido, muda o sentido da minha frase, tá? Vamos começar hoje com a dissertação e amanhã continuamos, tá? Lá na apostila de vocês vai ter a questão do texto dissertativo, tá? Então, a todo instante, tá, a gente se depara com situações que exigem a exposição de ideias, tá? Então, texto dissertativo é essa junção de ideia, argumento e um ponto de vista. Uma dissertação, texto dissertativo, depende que a gente faça a junção das nossas ideias, dos nossos argumentos, de um ponto de vista de um tal tema, né? Muitas vezes nós precisamos expor aquilo que nós pensamos, tá? Então, o texto dissertativo, ele trabalha em volta do argumento, do ponto de vista de algum assunto, tá? Então, em muitas situações, somos induzidos a organizar os nossos pensamentos e ideias. A gente precisa organizar no texto dissertativo para que eu possa fazer essa escrita. Para fazer uma dissertação, eu preciso organizar os meus pensamentos e ideias diante de um tema. Aí a gente pergunta o que é dissertar, tá? Dissertar é por meio de uma organização de palavra, frase, né? Eu preciso organizar, não só largar no papel, apresentar minhas ideias, desenvolver um raciocínio onde esteja dentro do contexto da ideia, da realidade, né, que nós vivemos. Neste momento, então, temos a oportunidade de discutir, argumentar, defender, tá? Defender sobre aquilo que eu penso, né? Então, o texto dissertativo, ele me dá a possibilidade de eu me expressar, mostrar o que eu penso perante aquele assunto que está sendo abordado, tá? Então, ele é utilizado a fundamentação, uma justificação, explicação. Eu preciso ter argumentos para falar sobre aquilo ali, tá? Então, a gente precisa de algumas bases para fazer um texto dissertativo, tá? Então, o texto, ele deve ser produzido de forma a satisfazer os objetos que o escritor propôs alcançar, tá? Eu preciso sair dentro daquele contexto do conteúdo que foi proposto para mim. Há uma estrutura consagrada para a organização desse tipo de texto, eu preciso entender o que eu preciso escrever no texto dissertativo, preciso saber a diferença desse texto. Tá? O texto dissertativo, ele também consiste em organizar o material em 3 partes, tá? Então, o texto dissertativo, ele precisa de uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Na introdução, é a ideia clara do assunto que está sendo pedido, tá? Então, é na introdução que eu preciso formular um conceito, uma ideia, a qual eu vou defender dentro do tema, tá? Então, eu posso, na introdução, propor uma pergunta, onde eu vou
nas outras partes da minha dissertação, defender e argumentar aquilo que eu propus na introdução, tá? Onde a resposta deve constar no desenvolvimento e na minha conclusão. Então, eu posso propor uma pergunta na minha introdução, onde eu vou explicar por que eu estou fazendo esse questionamento. Já lá no desenvolvimento, é a parte do texto em que as ideias, o ponto de vista, o que eu li, o que eu me informei, as minhas informações serão desenvolvidas, desenroladas, né? Eu vou poder argumentar, eu vou poder falar, eu vou poder mostrar que eu entendo sobre o que eu estou falando. E na conclusão é o momento final, tá? Na conclusão deve apresentar um resumo forte de tudo que foi falado durante o texto, tá? Então, a conclusão, ela expõe uma avaliação final do assunto discutido sobre aquilo que eu falei durante todo o meu texto. E, na conclusão, se eu fiz uma pergunta na minha introdução, eu tenho que finalizar ela lá na conclusão, tá? Então, cada uma dessas partes se relacionam uma com as outras. Elas precisam conversar, tá? Seja preparando ou retomando, mas elas não são isoladas. Eu não posso falar um tema na introdução, no desenvolvimento falar sobre outra coisa e lá na conclusão começar outra ideia. Não, elas precisam se encaixar, tá? Então, a produção de texto dissertativo, ela está ligada com uma capacidade de argumentar, que eu falei lá na introdução, eu vou argumentar no desenvolvimento e vou concluir essa minha argumentação lá na conclusão, tá? Então, é importante que todas essas informações que eu largo no texto dissertativo aborde diversos assuntos, tá? Qual o assunto que vai me permitir isso? Quais são os meios que me permitem fazer um texto dissertativo? Uma leitura, conversas que nós temos com as pessoas, experiência no nosso dia a dia, né? Então, a bagagem que eu tenho de ver uma notícia, né? Porque eu não sei qual é o tema que vai ser proposto na minha dissertação, né? Nas provas do Enem, enfim, qualquer prova que nós formos fazer, né? Em concurso, ou para passar no Enem para vestibular, né? Para faculdade. Então, a gente precisa, para fazer um texto dissertativo, eu preciso ter essa base de alguma leitura, ver jornal, ler, né? Então, isso que sana a carência dessas informações, né? Que são as armas, os recursos que eu vou ter para poder escrever e argumentar, tá? Vamos ver se o meu tempo não está acabando, que agora me determinaram o tempo, não descobri ainda. Existem vários tipos de dissertação, tá? A expositiva, né, onde eu exponho alguma informação de algum conteúdo, né? Por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do jornal Estado de São Paulo desperdiça 20 usinas hidrelétricas. Então, eu vou expor por que está ocasionando isso, né? Falando sobre as usinas hidrelétricas. Então, eu estou expondo alguma informação que eu quero alertar a população, né? Já uma dissertação argumentativa, eu vou argumentar sobre algum tema ali, o drama silencioso do sem carteira, né? Então, como ele vai abordar, ele vai argumentar, né? Como que existem pessoas ainda que trabalham por fora, não estão dentro da lei, né? Ele vai argumentar por que isso acontece hoje em dia ainda. Então, o texto argumentativo é todo ligado a eu pegar um assunto e argumentar sobre o que eu acho sobre aquilo. Então, a dissertação, texto dissertativo, é um texto que analisa, vai interpretar, ele explica, ele argumenta, ele avalia os dados daquilo o conteúdo que está sendo pedido. Tá? Então, esse gênero textual, que é o gênero dissertativo, ele requer uma reflexão. Ele é diferente de um texto narrativo. Tá? O narrativo, ele vai contar uma história, são as obras literárias, ele vai narrar outros fatos, que o texto dissertativo não, ele precisa dessa reflexão, dessa argumentação, tá? Porque essas opiniões sobre esses fatos e a postura crítica, que é argumentar,
tá? Discute, tem essa importância no texto dissertativo, tá? A objetividade, que é nos vermos dentro do texto, tá? Argumentando é um fator importante, porque nesse texto, tá? Geralmente o enunciador, quem escreve, é o assunto em questão e não que se fala dele. Tá? Então, é importante que se fale e debate do assunto que está sendo proposto. Vai cair a chamada, professora? Vai. Vamos finalizar por aqui. Tá? Amanhã eu vou dar uma revisada em todo o conteúdo que nós vimos, tá, galera? Oi. O trabalho de português tem que entregar direto no seu e-mail. Sim, ou por meio da escola. Tá bom, obrigada. Tá? Galera, amanhã a gente tem aula. Amanhã eu vou fazer 2 links, porque eu quero dar uma revisada em tudo que eu vi com vocês, tá? E aí já vai ser liberada a prova para vocês. Daí amanhã eu vou explicar a data